Vamos ver se decifra hit do Bad Bunny no Super Bowl, então. O significado oculto. Vamos ver. Um dos shows de intervalo do Super Bowl mais controversos de todos os tempos. A performance dele foi a primeira a ser feita completamente em espanhol. Isso depois de anos de protesto contra o ICE e a administração do Donald Trump, a ponto da direita ter revidado com um show de intervalo alternativo totalmente americano, para contra-atacar. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Vocês sabiam disso? Que teve um show de intervalo da direita paralelo ao do Super Bowl? Mano, eu sou muito alheio a essas porra, mano. Que loucura, bicho. Tô completo alheio, mano. Eu vi que teve uma doidona na arquibancada que se gravou assistindo a parada, assistindo né? um outro show. É, deve ter sido esse. O Bad Bunny e a NFL. No entanto, o Bad Bunny fez algo muito inesperado e entregou uma performance repleta de mensagens subliminares que eu vou decifrar hoje. Para entender por que esse show do intervalo foi tão polêmico e importante, a gente precisa saber um pouco mais sobre quem é o Bad Bunny e por que isso tem tanto impacto político. Bad Bunny é um artista tão gigantesco que já está sendo chamado de o Drake da América Latina, e alguns chegam a dizer que ele já é maior do que o Drake. O Bad Bunny é de Porto Rico, e também é importante a gente lembrar que Porto Rico é um território dos Estados Unidos desde 1898. E isso nos leva ao ponto central do que tornou o anúncio do Bad Bunny como atração principal do Super Bowl de 2026 em algo tão controverso. Em setembro de 2025, foi anunciado que o Bad Bunny, um cantor e rapper porto-riquenho, estava escalado para o show de intervalo do Super Bowl, um dos eventos mais importantes e sonho da carreira de qualquer artista estadunidense. E mesmo que o Bad Bunny não cantasse em inglês, a gente tem que lembrar que é possível sim você curtir uma música sem entender a letra, como aconteceu com os próprios americanos, que se apaixonaram por Despacito, que era toda cantada em espanhol, e Gangnam Style, que era cantada em coreano. O primeiro show do Super Bowl de uma língua não inglesa? Ele falou isso no vídeo aí. Tá prestando atenção? Tá vendo no mudo? Mas essas músicas chegaram no topo das paradas dos Estados Unidos. E, como parte do anúncio, o Bad Bunny disse: "O que eu tô sentindo vai além de mim mesmo. É por aqueles que vieram antes de mim." A Shakira canta em inglês sempre? Não. Ela cantou no Super Bowl, não? Não, mas ela, tipo assim, tem pedaços da música dela com umas frases em espanhol, mas a maior parte majoritária é em inglês. É o primeiro show que é totalmente em outra língua. Entendi. A única frase que ele falou foi God Bless America, sendo que ele não tava se referindo aos Tá, Estados a Unidos. todos os países da América, é isso. E correram inúmeras Tu não tá querendo me humilhar na minha própria casa, não. Você vem na minha casa, só pra pegar a referência aí, quem é das antigas. Na minha casa, falar mal de mim é esculacho. jardas para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown. Ironicamente, isso foi quase uma premonição, e é aqui que as coisas ficam mais políticas. Em grande parte porque o Bad Bunny se apresenta quase inteiramente em espanhol, e ele tem sido um crítico frequente da administração de Donald Trump. Numa turnê anunciada pelo Bad Bunny, ele disse que não tem planos de se apresentar no território dos Estados Unidos. Nas entrevistas, ele explicava a escolha, dizendo que a decisão se devia ao medo de que seus fãs pudessem ser alvo da campanha de deportação em massa de Trump. Depois do anúncio do Super Bowl, ele fez referência a isso no Twitter, dizendo: "Tenho pensado nisso nesses dias, e depois de discutir com a minha equipe, acho que farei apenas um dia nos Estados Unidos." E ele vem Vai ter no Allianz Parque, né? Em breve. É a sexta. Sexta e sábado. Sexta agora? Amanhã. Porra. sendo crítico dos Estados Unidos desde sempre. Em 2017, ele criticou a falta de ajuda humanitária depois do furacão Maria, que devastou Porto Rico. Durante um show beneficente para o socorro das vítimas, Bad Bunny usou uma camisa criticando Trump com a mensagem "Eres tuitero o presidente", que é traduzido como "Você é um usuário do Twitter ou é um presidente?" E a energia dele não foi direcionada só aos chefes de Estado americanos. Em 2019, o Bad Bunny foi às ruas ao lado de outros artistas, como Ricky Martin e mais de 500 mil de porto-riquenhos. E isso foi em protesto contra a corrupção do governo, exigindo a renúncia do governador na época. Em 2022, ele lançou um videoclipe criticando as deficiências nos serviços públicos de Porto Rico, a gentrificação em San Juan e a privatização de terras e praias, algo que ele faria novamente lá na sua apresentação do Super Bowl. E aí a gente avança para a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2024. O Bad Bunny postou vários clipes da Kamala Harris criticando Trump, principalmente depois que o comediante Tony Hinchcliffe fez uma piada sobre Porto Rico no comício do Trump no Madison Square Garden. You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Além dessas coisas, outros momentos também irritaram algumas pessoas, Piada, né? como num jogo dos Yankees, quando ele e alguns amigos
não se levantaram durante a execução da canção God Bless America, Deus abençoe a América. Tudo isso resultou no que pode ser uma das escolhas mais Porra, moleque, a NFL teve um peito do caralho de botar ele pra cantar então no Halftime Show, né, mano? Tipo assim, a NFL escolheu um lado, certamente escolheu um lado, bicho. controversas de todos os tempos para o show do intervalo, o que culminou até mesmo no presidente Donald Trump opinando sobre a decisão. Nunca ouvi falar dele, não sei nem quem é, não sei por que estão fazendo isso, é loucura. E depois culpam algum promotor que contrataram para escolher o entretenimento. Acho absolutamente Ah, R$3.000, né? R$3.000 pista, tá bom. Não, dois. Ah, tá. 2 ingressos. ridículo. Muitos outros políticos republicanos repetiram essa postura, alegando não saber quem era o Bad Bunny ou dizendo que foi uma decisão ruim. Mas um dos tópicos principais é o ICE, um aparato governamental dos Estados Unidos, do qual o Bad Bunny tem sido muito crítico. O ICE, sigla para United States Immigration and Customs Enforcement, Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, é uma agência federal sob o Departamento de Segurança Interna. A missão declarada dessa agência é a de proteger os Estados Unidos através de investigações criminais e da aplicação das leis de imigração para preservar a segurança nacional. Mas, ultimamente, muitos cidadãos sentem que não é esse o caso. Durante a administração do Obama, Não, o nome é uma benção, né? Agora, na prática, é outra parada. o ICE foi priorizado para ir atrás de pessoas acusadas de crimes graves, ou pelo menos era isso que eles deviam fazer. Mas a narrativa pareceu mudar totalmente com a administração do Trump, que orientou a agência a mirar em qualquer pessoa que eles acreditassem ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Com isso, começaram a acontecer invasões arbitrárias em locais de trabalho, locais de culto religioso e até mesmo em escolas. Isso acabou causando grandes protestos e até prisões de cidadãos americanos. E olha que isso foi só durante o primeiro mandato do Trump, mas as coisas ainda piorariam bastante depois que o ICE começou a receber financiamento recorde. A partir de dezembro de 2025, moleque. o ICE iniciou a Operação Metro Surge em Minnesota, que a polícia local e os jornalistas caracterizaram como uma escalada intensa das táticas da agência. Como resultado, surgiram alguns dos maiores protestos anti-ICE que os Estados Unidos já tinham visto, gerando manchete após manchete. Então, no dia 7 de janeiro de 2026, um oficial do ICE atirou e matou René Nicole Good, de 37 anos, durante uma abordagem em Minneapolis. Se a situação do ICE já era tensa antes, agora ela estava fervendo. Protestos começaram a explodir por toda a cidade e por todo o país, com uma enorme quantidade de pessoas demonstrando frustração com as ações do ICE. Nessa altura, as pesquisas já mostravam que a maioria dos estadunidenses já achavam que o ICE, como agência, tinha ido longe demais. Então, em 24 de janeiro de 2026, o enfermeiro de UTI, Alex Spray, foi atingido por spray de pimenta, imobilizado, baleado e morto, novamente por agentes do DHS, Departamento de Segurança Interna. Isso ocorreu, supostamente, depois dele tentar proteger uma mulher que havia sido empurrada para o chão por agentes federais. E lembra que eu disse como as coisas já estavam fervendo depois da René? Então, o que deixou a situação ainda mais complicada é como ela evoluiu depois. As expectativas sobre a apresentação do Bad Bunny eram muito altas, porque ele era um artista que tem sido muito crítico a essa organização. E aí o Bad Bunny enfrentou muita resistência do governo dos Estados Unidos. Corey Lewandowski, um conselheiro sênior do Departamento de Segurança Interna, chegou a afirmar que agentes do ICE estariam no show de intervalo do Bad Bunny. Benny, there is nowhere that you can provide safe haven to people who are in this country illegally. Not the Super Bowl and nowhere else. We will find you, we will apprehend you, we will put you in a detention facility and we will deport you. E, novamente, a alegação de que o ICE estaria presente foi ecoada por outros oficiais da segurança interna. Enquanto muitos adversários de Bad Bunny afirmavam que era um americano que deveria ser a atração principal, muitos defensores continuaram a lembrar que o Porto Rico é, de fato, parte dos Estados Unidos. O Bad Bunny acabou abordando tudo no monólogo que ele... Moleque, eu vou te falar, cara. Existia uma certa apreensão, um certo temor quanto à execução da Copa do Mundo no Catar pelos fatores que todo mundo já conhece, né? Que já são sabidos por todos. E, assim, eu não vou falar que foi 100%, mas pra quem esteve lá durante a Copa do Mundo, assim, foi uma experiência tranquila pro turista, tá ligado? Meio que eles entendeu? Eles esticaram a corda pra receber os turistas na Copa do Mundo e não pareceu um lugar pouco receptivo, tá ligado? Então, assim, na prática eu estive lá, não tô dando carteirada, mas não foi uma Copa do Mundo, uma experiência terrível pros turistas que vieram de todos os cantos do mundo pro Catar pra assistir a Copa do Mundo, tá ligado?
Eles, óbvio, teve o lance lá do Rabin que ficou famoso e tal, mas na prática o turista conseguiu curtir a Copa e não foi alvo, tá ligado? Não foi alvo como todo mundo achou que ia ser. De verdade, mano. Pelo clima, pelo temor que tá tendo recentemente, talvez nos Estados Unidos a gente possa ter mais problemas do que a gente teve no Catar. E são muitas nacionalidades chegando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar que é mais atraente ao povo ir tentar ficar, tá ligado? Então, cara, pode ser bem complicado, mano. Pode ser bem complicado. Eu tô meio receoso, assim, quanto à operação Copa do Mundo nos Estados Unidos. Receoso no sentido, tipo assim, pô, não me preocupa, nem me perco sono com isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, assim, é foda, velho. Eu acho que vai ser um lugar mais problemático do que foi o Catar, que era um puta temor sobre, pô, se a Copa do Mundo conseguiria ser realizada lá. Talvez nos Estados Unidos a gente tenha mais problema, entendeu? Conta disso que a gente tem vivido recentemente, que a gente tem visto recentemente. Fez no Saturday Night Live, dizendo que ainda estava feliz por se apresentar e que acreditava que a maioria das pessoas também estava, enfatizando especialmente o quão orgulhoso ele é de representar sua cultura latina. Tipo assim, porque geralmente, cara, esses grandes eventos, mano, existe, pô, um acordaço entre a FIFA e o país sede pra que tudo seja transmitido de uma forma bacana pro público, tá ligado? Pra que ninguém tenha problema, pra que as coisas ocorram da melhor forma possível. Acho que no Mundial de Clubes que aconteceu no ano passado não teve tantos problemas, ou teve, não lembro, não me recordo, tá ligado? Não me recordo. Mas Copa do Mundo é muito diferente, né, mano? Chega muito mais gente de muito mais locais e talvez com muito mais apelo, com muito mais audiência, com muito mais vontade de ser visto, tá ligado? Então, vamos ver, mano. Vamos ver. Acho que os Estados Unidos talvez seja o lugar ou o país que tem a possibilidade de ser mais autoritário em relação à FIFA de todos que possam sediar a Copa do Mundo. Tipo assim, imagina, a FIFA faz a Copa do Mundo no Brasil. Eu não acho que o Brasil vai peitar a FIFA, tá ligado? Seja por qualquer motivo. Eu acho que os Estados Unidos, eles têm culhão pra peitar a FIFA e fazer o que eles querem na Copa do Mundo, tá ligado? Vamos ver. É mais país ainda. É mais país, são 48 seleções? 48 seleções, né? Questionado sobre o motivo pelo qual a NFL escolheu o Bad Bunny durante uma coletiva. Além dele, do Bad Bunny, além dele só falar em espanhol, ele foi muito criticado e aí rolou todo esse negócio no Super Bowl, porque ele também bate de frente. Porque tiveram no caso, por exemplo, Shakira já se apresentou no Super Bowl, colombiana, apesar de cantar em inglês. A Rihanna também não é americana. É de Barbados, né? É. Então, eu acho que a questão do Bad Bunny mais é esse protesto e bater de frente sempre. Não peitou a NFL? Ou então, bicho, é porque a NFL é um evento americanaço, né? Americanaço. E eu acho que a NFL fez? A NFL não vai perder o apreço e o gosto do americano, mano. É o esporte mais assistido e mais gostado do povo americano. Então, se ela comprar esse outro lado da história, ela vai estar atingindo um público muito maior e vai ter sendo assistida por todo mundo que pode assistir ela, tá ligado? Então, assim, a NFL não vai perder o povo americano da audiência e vai comprar, vai comprar na teoria, né? Ela vai comprar no sentido de vai ganhar a audiência de uma outra galera que vai assistir pelo que vai acontecer e vai começar a assistir e vai dar moral pelo que aconteceu, tá ligado? Mas a NFL é um evento patriotaço. Você vê, tipo assim, os rituais de início de jogo e, tipo, é uma parada bem americanaça mesmo, tá ligado? Full americanão, mano. Só que eles compraram uma outra narrativa agora e abraçaram o mundo inteiro. Foi, assim, foi uma peitada gigantesca. Só que a Copa do Mundo não é um evento americano, tá entendendo? A Copa do Mundo é um evento do mundo, onde todos os países se sentem confortáveis de se mostrarem pro mundo, tá ligado? É um evento muito mais atrativo e chamativo também, honestamente, aos olhos do mundo, né? Aos olhos do mundo. Então, cara, vamos ver. Eu acho que existe uma estrutura suficiente pra passar batido, como passou no Catar, existe, mas eu acho que podemos ter problemas, tá ligado? De imprensa, o comissário da NFL, Roger Goodell, respondeu. Ele é um dos artistas mais... A NFL teve jogo no México, não teve? Teve no Brasil, eu acho que teve no México. Na Europa. Europa teve também. importantes e populares do mundo. É isso que tentamos alcançar. É um palco importante para nós. É um elemento importante para o valor do entretenimento. E, em resposta a tudo isso, a organização Turning Point USA, fundada pelo falecido republicano Charlie Kirk e agora de propriedade da sua esposa Erica Kirk, anunciou que teria o seu próprio show de intervalo alternativo. E a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. Uma semana antes da apresentação, o Bad Bunny teve o primeiro álbum em espanhol
a ganhar o prêmio de álbum do ano no Grammy. No discurso de aceitação, ele disse: "Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que tiveram que deixar sua terra natal, seu país, para seguir seus sonhos." Ele também disse: "Antes de agradecer a Deus, eu vou dizer, fora ICE. Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas. Somos humanos e somos americanos." E depois de toda essa preparação, eu tenho Caralho, certeza pica. que você pode ver por que o show do intervalo era tão importante e estava destinado a ser tão controverso. Mas o Bad Bunny ainda fez algo muito inesperado. Em vez de fazer uma performance enorme, abertamente política, protestando contra o Trump ou o ICE, o Bad Bunny escolheu celebrar sua cultura e unidade com muitas mensagens subliminares na sua apresentação. O Bad Bunny estava fazendo um passeio por várias partes da cultura porto-riquenha e latino-americana. O cenário verde pretendia lembrar os campos de cana-de-açúcar em Porto Rico e, curiosamente, o cenário verde era na verdade apenas um monte de gente. Uma pessoa lá no Reddit disse o seguinte: "Isso chama atenção para a história escravagista de Porto Rico e sua exploração por recursos e mão de obra. A América invadiu Porto Rico em 1898, desvalorizou sua moeda, se apropriou da terra e transformou grandes áreas agrícolas para o cultivo de cana-de-açúcar. Isso resultou em muita pobreza em Porto Rico." Depois ele tocou um trecho de Gasolina, do Daddy Yankee, e disse: "Vocês estão ouvindo a música de Porto Rico, dos bairros e das quebradas." Ele também entregou seu Grammy a um menino que muitas pessoas confundiram com Liam Ramos, o garoto que foi detido pelo ICE, mas na verdade era um ator mirim chamado Lincoln Fox. Ele trouxe várias outras referências culturais durante toda a apresentação, como convidar a Tonita, a proprietária de 85 anos do Clube Social Caribenho em Nova York, um estabelecimento popular e o último do seu tipo, devido à gentrificação. Em relação às barracas de comida, outro usuário do Reddit comentou: "A pobreza é um grande tópico de conversa aqui. A barraca de coco, o salão de manicure e a barraca de taco enfatizam como os porto-riquenhos, e em geral a América Latina, têm que batalhar e ser criativos para sobreviver. É muito comum as pessoas lá abrirem barracas de comida para alimentar suas famílias. Muito comum andar pelo quarteirão nesses países e esbarrar em tantos pequenos negócios. Também é por isso que o boxe aparece, já que o boxe é comumente conhecido como uma saída da pobreza, especialmente no México." Também teve um casal que ficou noivo e depois se casou durante a apresentação, com Lady Gaga cantando no casamento. E aparentemente o casamento foi real. Outros sugeriram que Lady Gaga, se apresentando no final do trecho de casamento, era uma crítica à tradição americana de convidar artistas latinos para cantar em casamentos como se fossem apenas animadores. Bad Bunny também teve Caralho, várias não outras pesquei essa celebridades referência, latinas por lá, como Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal e muitos outros. Mas ele também incluiu algumas Porra, moleque, também não tinha visto eles no show, não reparei. A gente falou da Jessica Alba só, mas eu não tinha visto que era a Cardi B e o Pedro Pascal. Pedro Pascal ali, né? Fui ver depois. Eu nem sabia que a Cardi B era latina. Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal e muitos outros. Mas ele também incluiu algumas mensagens mais políticas, além da exibição cultural. Numa parte, Ricky Martin, um dos maiores artistas da música latina de todos os tempos, que também é de Porto Rico, cantou uma música do Bad Bunny chamada O Que Aconteceu com Havaí. Ele cantou o refrão que diz: "Querem tirar minha praia e o meu rio também. Querem o meu bairro e que minha avó vá embora, porque eu não quero que façam com você o que aconteceu no Havaí." Essa música é obviamente sobre o colonialismo dos Estados Unidos. E se você não sabe como os Estados Unidos dominaram o Havaí, foi uma parada bem sutil. Tipo assim: "Ei, deixa a gente só colocar uma base militar aqui rapidinho? A gente ainda é amigo, tá? Somos aliados. Ah, deixa a gente só colocar mais uma basezinha aqui." E aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, veio uma lei marcial, então eles tomaram tudo pra eles. Logo depois disso, várias linhas de energia explodiram com pessoas caindo para ilustrar os apagões, já que isso é um grande problema lá em Porto Rico. Uma pessoa lá no Reddit Caralhada, comentou: "Tempestades e infraestrutura elétrica precária são um problema constante em todos os territórios dos Estados Unidos. O tempo mais longo que fiquei pessoalmente sem energia foi 2 meses e meio na ilha em que morei." Em seguida, ele sai do campo com a bandeira de Porto Rico, mas essa bandeira tinha um triângulo azul claro, que geralmente é usado para simbolizar a soberania e a independência política de Porto Rico. Isso contrasta com outras versões da bandeira, que usam tons de azul mais escuro para o triângulo, que supostamente representam o status de Porto Rico como território dos Estados Unidos. Ah, e ainda tem o fato de que a bandeira original foi banida por uma década em 1948, junto com qualquer coisa remotamente relacionada à independência de Porto Rico. Então, na verdade, tem muito significado por trás dessa bandeira azul clara. No final da apresentação,
o Bad Bunny falou em inglês pela única vez na sua performance, dizendo God bless America, Deus abençoe a América. Logo em seguida, ele mencionou todos os países que fazem parte da América, ou seja, todos os países do continente americano, incluindo o Brasil, e não só os Estados Unidos como pensam os estadunidenses. Depois, ele cravou no chão uma bola de futebol americano que dizia Together we are America, juntos somos a América, com uma mensagem na tela ao fundo que dizia a única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Essa apresentação foi repleta Se você for parar pra pensar friamente, o futebol americano é o futebol, não o futebol americano. Tá ligado? Porque a América constou todos os países. E o futebol que predomina é o futebol, não o futebol americano. Então seria futebol estadunidense. Toma. Todo mundo já pensou nisso alguma vez. Eu trouxe como se fosse uma puta referência. significado, seguindo todo o calor que ele recebeu do discurso sobre o ICE, do Exatamente. Exato. governo dos Estados Unidos, das pessoas que estavam furiosas por ele se apresentar e até do próprio presidente. Falando nisso, o Donald Trump respondeu prontamente à apresentação, dizendo: "O show do intervalo do Super Bowl foi absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos. Não faz sentido, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência." E o Trump continuou dizendo: "Ninguém entende uma palavra do que esse cara tá dizendo, e a dança é nojenta, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo em todos os Estados Unidos e em todo o mundo." E é engraçado o Trump falando isso, né? Depois do nome dele aparecer nos arquivos do Epstein. Mas enfim, enquanto o Toma. Bad Bunny fazia sua apresentação, a Turning Point USA lançou seu show de intervalo alternativo, que eles chamaram de totalmente americano. O show foi estrelado por Kid Rock ao lado de vários artistas country, um estilo musical majoritariamente branco e republicano. Esse evento teve até o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e outros oficiais dos Estados Unidos apoiando. E assim, sem falar de política, o evento foi simplesmente muito ruim. Para piorar, as pessoas começaram a notar que o áudio estava desincronizado na transmissão, o que levou a teorias de que nem era ao vivo. As pessoas começaram a teorizar que a organização usou bots na transmissão ao vivo. E mesmo que não fosse bots, cara, simplesmente foi um bait muito fraco que eles tentaram fazer com esse evento. Para a NFL, ter alguém se apresentando em espanhol no Super Bowl é só a empresa tentando aumentar o seu público e competir com entidades como a FIFA, em vez de apenas manter sua posição como o principal esporte estadunidense. Cara, quem que vai ser o show de abertura da Copa do Mundo no que vem nos Estados Unidos? Quer dizer, esse ano, né? Não, pelo que falaram, o Super Bowl vai ser no Texas. Que é a casa Aí do esquece. country aí. Aí esquece. Vai ser uma... Quem que vai cantar nessa porra? Ah, mas será que vão deixar que a NFL faça alguma coisa parecida com isso? Não, mas no Texas vai ser a casa dos caras, pô. Estamos falando aí de... Quem é o representante dos caras? Country? Não, do country do country da... Do country tem aquele cara lá. Blake Shelton? É, Do The Voice? acho que é isso. Pô, mas ele tem tamanho pra cantar na Super Bowl? Tô perguntando isso porque, assim, realmente, não sei. Taylor Swift? Tem esse Luke Combs também. Tem música com o Post Malone. O Post Malone, o último álbum, não sei se é o último, tá? Mas o álbum recente dele aí foi todo country. Até o fim. Independente disso, o Bad Bunny teve uma apresentação muito controversa, impactante e significativa, que muitas pessoas podem não ter entendido, mas que provavelmente vai entrar para a história como uma das apresentações do Super Bowl mais importantes de todos os tempos. Mas existem outras apresentações que também foram muito controversas e carregadas de significados pesados, como a performance de 2024 do Kendrick Lamar, que a gente também já decifrou por aqui. Pra Cara, eu saber vou ter mais, que ver esse é vídeo só na clicar no vídeo sexta-feira. que tá aparecendo 1h30. É. É.